Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que a graça e a paz do nosso Deus possa inundar os corações dos irmãos. Eu aqui, evangelista Misael, trazendo uma palavra à equipe de louvor, Ministério de Louvor da Assembleia de Deus, Oásis de Esperança, Congregação do Arapuanga. É um prazer estar aqui, irmãos, em mais uma semana, um por todos e todos por um, né? É a semana de meditação, né? Em especial do Ministério de Louvor, um por todos, Jesus Cristo por todos e todos por um só propósito, de adorar, de engrandecer, de aprender sobre nosso Deus tão maravilhoso, né? E essa manhã foi nos dado a oportunidade de falar a respeito do capítulo 3 e 4 da carta de Paulo aos Romanos, sobre circuncisão e incircuncisão, justificação pela fé. É um tema bastante rico, é um tema bastante interessante para aplicarmos, né, na nossa vida. Paulo, ele começa a fazer uma explicação a respeito da necessidade de aceitarmos a fé em Cristo somente através da graça de Deus e não pelas obras que praticamos, né? E ele vem fazendo um discurso baseado na aliança que Deus fez com Abraão, porque os judeus, eles criam que a salvação não era somente pela fé, os cristãos judeus, né, eram também pela obediência às leis mosaicas, obediência à aliança que Deus tinha feito com Abraão. Eles se gabavam de serem circuncidados, né, de ter uma marca no seu corpo que demonstrava, né, que era um povo especial e por isso estariam salvos. E Paulo vem dizendo, não é porque você tenha uma marca no corpo, não é porque você nasceu judeu que vocês são salvos, mas somente são salvos aqueles que têm fé e aceitam essa salvação unicamente pela graça de Deus. É a graça de Deus que te faz salvo, não algo que você vem fazendo ou fez ou nasceu dessa forma. E Paulo, ele vem falando dessa aliança, né, que Deus fez com Abraão. Será que existe alguma vantagem em ser judeu ou em ser circuncidado? Para isso eu gostaria de explicar para você. Circuncisão é uma marca que geralmente os judeus têm no seu órgão genital, né, que é um corte, né, no seu prepúsculo, acho que é esse o nome, né, que se faz, retira ali uma pele, né, e todo homem judeu, ele tem essa marca, né, essa marca dessa cirurgia, né. Foi uma situação em que Deus separou Abraão, né, determinou que Abraão deixasse o seu povo e fez uma promessa a Abraão. E Abraão veio cumprindo essa promessa, saiu do povo, veio sendo peregrino em terra estrangeira, e depois de alguns anos, Deus propôs a Abraão, Abraão, de você farei uma grande nação. E ele determina a Abraão que fizesse essa circuncisão, né, que fizesse essa marca em si, né, como prova, como característica dessa aliança, dessa promessa. Então Deus cumpriu a sua promessa, fez de Abraão uma grande nação. Os hebreus, né, os judeus, todos são circuncidados e se gabavam dessa aliança, né? De ser um povo especial. E Paulo, ele fala, existe alguma vantagem? Olha, existe uma vantagem com relação à palavra, porque a palavra de Deus foi entregue aos judeus.
existe uma vantagem porque Deus tem um propósito especial para vocês, judeus, né? Deus trata vocês, tem um plano especial para vocês. Mas quanto à salvação, quanto a gloriar-se na presença de Deus, não existe qualquer vantagem para o judeu, porque a salvação é unicamente pela fé, né? Unicamente pela graça, né? Desde que haja fé daquele que será salvo, né? Então, Paulo ele vem discorrendo a respeito da necessidade de se crer, e ele inclusive usa do argumento informando assim, olha, Abraão ele foi circuncidado depois que creu, e não, a fé não veio depois da circuncisão, mas a circuncisão veio depois da fé. E então sobre este fato, né, sobre a marca, essa marca externa, né, que Abraão e os seus descendentes tiveram, é sobre a circuncisão que eu gostaria de deixar uma aplicação ao seu coração, né? Diz que o bom expositor da palavra, ele deve ler a palavra, deve explicar a palavra e depois ele deve aplicar na palavra. Então, eu gostaria de ler o capítulo 4, versículo 11, Romanos 4, 11, que diz assim, assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse acreditada também a eles. Então, eu acabei explicando primeiro para depois ler, né? Mas o texto que a gente acabou de ler diz justamente isso, né? Que a fé é aquilo que propicia a graça de Deus, tá certo? Então, o sinal que a pessoa traz exteriormente, né, não aproveita em nada para a salvação. E nisso eu gostaria também de fazer uma aplicação, né? Muitos se gabam de ter uma postura externa perfeita, santa, e a postura interna, a postura nos seus atos internos não vale nada, né? Isso é uma vergonha e existe no meio do povo de Deus. Não basta ser um excelente pregador da palavra, não basta ser alguém que cante maravilhosamente bem, não basta alguém que toca e conheça todos os hinos, né? No violão, no teclado, em qualquer instrumento, se interiormente ele não é renovado, ele não é salvo, ele não tem a marca de Cristo no seu coração. E Paulo, em outros textos, até afirma de que vale a circuncisão externa se não há um coração circuncidado, né? Se não há uma marca no seu coração. E sobre a circuncisão eu gostaria de deixar alguma reflexão que vale a pena a gente meditar nela. A circuncisão, ela identifica um povo, né? Qual seria então a circuncisão do crente verdadeiro, a circuncisão do coração? O que caracteriza essa circuncisão no coração, essa marca no coração, né? Seria algo externo? Não, já estou dizendo que a circuncisão deve ser interna. A marca que o crente deve trazer, ela é interna, que se exterioriza, né? Que se ela começa lá dentro e se mostra do lado de fora. A circuncisão, ela marca um povo, ela identifica um povo. Israel se gabava de ser diferente, né? De ser um povo marcado, né? E qual a marca do cristão? São os frutos, né, que ele produz. É o que ele faz, é o testemunho que ele dá, é o ajudar, o amar ao próximo,
é o adorar, é o adorador que adora em espírito e em verdade. A circuncisão também, ela fala de geração de filhos. Como assim? Essa marca da circuncisão dos judeus era feita, e é feita até hoje, no órgão genital masculino, o órgão reprodutor, né? Fala de gerar filhos. Então, a marca que nós, como cristãos, devemos trazer internamente no nosso coração, essa marca ela deve propiciar filhos, deve gerar filhos. Como assim, Misael? A sua atitude, a atitude de um adorador, um verdadeiro adorador, ela deve considerar, né? Essa pessoa deve considerar que sua atitude ela está produzindo filhos, seja filhos espirituais, seja filhos do inferno, porque não é muito triste quando a gente vê pessoas que se dizem cristãs, que se dizem servas de Deus e dão mau testemunho. Então, se ela é uma pessoa que busca a presença de Deus e dá um testemunho de verdadeiro servo de Deus, ela vai produzir filhos espirituais, filhos de Deus. Agora, se é uma pessoa que não dá bom testemunho, que na verdade pratica condutas decepcionantes à vista dos olhos de Deus, essa pessoa também vai produzir filhos, mas filhos do inferno, porque a pessoa vai dizer assim, eu para ser crente, olha os crentes como é que eles andam, eu sou mais justo do que eles. E nunca vão pisar o pé na igreja, nunca vão ter a Jesus como seu salvador. Por quê? Porque se baseiam naquilo que estão vendo dentro da igreja, né? O apóstolo Paulo, inclusive, ele fala, muitos blasfemam o nome de Deus por causa de pessoas como esta. E também, né, a circuncisão, ela fala de pessoas salvas, né? A marca de uma pessoa salva é uma pessoa, essa pessoa que tem essa marca é uma pessoa que a adoração dela, que o louvor que ela apresenta é apaixonante. Ela consegue transmitir essa emoção quando ela canta. Ela consegue, ela canta de forma apaixonada. É muito bom quando a gente vê, pessoal, ministros de louvor, até os back vocais, os músicos, quando eles cantam e tocam de forma apaixonada, pensando na letra do hino que estão cantando, ou que eles estão ministrando, ou aquele também que está tocando, mas meditando na letra desse hino, né? Isso envolve a igreja, né? Porque a igreja vai olhar aquelas vidas ali adorando a Deus e vai, cara, de onde ele está tirando toda essa emoção? Aí ele para pensar na letra, né? Então, a marca, né, no adorador, a circuncisão no adorador, ela é externada através da emoção, através das nossas atitudes, das nossas condutas, dos frutos que nós produzimos. Então a gente tem que meditar, né, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente canta, né? A letra do hino também, né? Um adorador que tem a marca da salvação, ele não vai cantar qualquer besteira, né? Ele vai meditar naquilo que ele está cantando. Por quê? Porque ele vai estar produzindo filhos espirituais e ele vai estar cantando a sua própria salvação. Então, é por isso que o Ministério de Louvor deve também vigiar os hinos que escolhe para cantar, né? Porque por causa desses motivos. Irmãos, o Ministério de Louvor é um ministério que a gente tem orgulho de participar, né? Principalmente o Ministério de Louvor da Adóia Arapuanga, né? Porque é um ministério de louvor
que vigia nessas práticas, que tem essas marcas, né, no seu coração. Não basta ter uma marca externa, mas uma marca interna, né? Não é porque eles sabem, o Ministério de Louvor do Arapuanga sabe que a salvação não é porque ele está ali cantando, adorando todo domingo, participando da escala, mas porque ele foi salvo aqui dentro do coração e ele quer externar essa alegria. Eu dou graças a Deus pelo Ministério do Arapuanga, que é um ministério bem gerido, que é um ministério com membros que realmente adoram a Deus. E a minha oração, o meu desejo é que eles venham a multiplicar, que Deus venha multiplicar essa unção sobre vocês, que Deus venha realmente cada vez mais aumentar essa marca, né? Essas características do verdadeiro adorador. Eu tenho consciência disso, né? Que a Igreja Arapuanga, que o Ministério Adói, né? E em especial do Arapuanga, a congregação do Arapuanga, vai crescer, vai multiplicar, vai fazer filhos espirituais, servos do Deus vivo. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida, que nós tenhamos momentos, uma semana de realmente de busca ao Senhor, que Deus venha realmente trazer frutos nesta obra, nessa semana, um por todos e todos por um. Amém? Pai Santo, eu acabei, Senhor Jesus, de expor, Senhor, um pouquinho da Tua palavra, um pouquinho da Tua mensagem, ó Deus Santo. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar, ó Deus Santo, cada membro do Ministério de Louvor, cada pessoa, Senhor, que ouça esta palavra, cada pessoa que dedica essa semana em jejum, em oração e aprendizado da Tua palavra. Sê com todos, ó Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos.